Olá, sejam bem-vindos ao Lion Academy. Eu sou a Carol Moraes e por aqui nós estamos estudando as emoções à luz da Bíblia. No vídeo passado nós aprendemos um pouquinho sobre o medo. O que é o medo para a ciência, o que é o medo na psicologia e também o que é o medo a partir das Escrituras e como Jesus ele se relaciona com as emoções humanas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tristeza e eu quero compartilhar com vocês já de início uma recapitulação da nossa aula passada. Olha aqui a nossa conclusão que nós chegamos. O medo, ele se trata de uma emoção humana diante de perigos reais. Porém, quando somos impelidos a desobedecer ao Senhor por causa do medo, estamos sendo escravos do que sentimos. Devemos andar pela orientação da palavra e não a partir das nossas emoções. A compreensão da paternidade de Deus, o andar em intimidade com o Pai, nos leva por um caminho de cura e libertação das amarras do medo. Carol, o que isso significa? Significa, gente, que nós não estamos livres de sentir as coisas. Emoção não é algo que se controla. Nós estamos suscetíveis nessa terra ao medo. Nós estamos, e eu quero começar desde já, suscetível à tristeza, a ansiedades. Nós estamos suscetíveis porque vivemos em um mundo caído. Mas a palavra de Deus nos garante que, por meio do Filho, por meio de Cristo, nós somos senhores das emoções. Nós podemos tomar as rédeas disso. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é da noite para o dia. Eu estou trazendo aqui uma verdade bíblica, que Jesus, o Espírito de Deus, por meio de Cristo, aonde Ele está, ali a liberdade, e Ele quer nos libertar de cativeiros emocionais também. Então é um processo de cura, é um processo de santificação, aonde por vezes nós seremos orientados sim a procurar ajuda psicológica, a procurar por tratamentos farmacológicos. Isso faz parte dos processos que Deus tem para as nossas vidas. Eu não sou daquelas que acredita que precisa fazer terapia para o resto da vida. Eu não acho, por mais que essa seja a minha profissão, que eu seja terapeuta, que eu seja psicóloga, eu não acredito que uma vida em análise para sempre é terapêutico. Vocês entendem? Eu acredito que momentos específicos da nossa vida, e trazendo aqui para o contexto cristão, por momentos específicos na nossa vida, o Senhor vai nos direcionar para um atendimento, para um aconselhamento pastoral, por um médico. Essas coisas fazem parte, sim. Afinal de contas, nós estamos nesse processo de cura e santificação do eu interior. Paulo fala isso, o nosso corpo, ele é mortal, ele está morrendo, mas o nosso eu interior, por causa de Cristo, está sendo vivificado. E glórias ao Senhor por isso, porque essa é a nossa esperança, gente. Então vamos começar por aqui, vamos começar pela definição e algumas abordagens a respeito do tema tristeza. Assim como o medo, a tristeza também é uma emoção universal. Nós aprendemos na conversa passada que Paul Ekman, um grande psicólogo, renomado pesquisador, estudante das expressões e microexpressões faciais, ele delimitou algumas emoções universais. E o medo e a tristeza estão entre eles. Então, se você for lá para Papua Guiné, se você for lá para ilhas mais distantes onde você tem seres humanos, se você chegar lá e começar a conviver com eles, você vai identificar emoções como medo, como tristeza, como alegria, como orgulho, como inveja. Então, essas são emoções que Paul Ekman ele colocou como universais. E nós vamos hoje entender um pouquinho mais a fundo sobre a tristeza. Olha só o que diz de pronto, sobre a palavrinha, dicionário aqui pra gente. Site significados.com.br. A etimologia da palavrinha, esse termo, se originou a partir do latim tristitia, palavra que designava o estado de desânimo ou aspecto infeliz. De acordo com o psicólogo norte-americano Paul Ekman, a tristeza é uma das 6 emoções básicas do ser humano, assim como a felicidade, a raiva, a surpresa, o medo e o nojo. É isso que nós estamos conversando, né? Qualquer lugar que você for no planeta, falou de ser humano, falou de emoções.
E o que a ciência nos diz? O que nós podemos aprender por uma abordagem da biologia, da neurociência? A definição é a seguinte: a tristeza é uma resposta emocional que envolve alterações do cérebro, particularmente no sistema límbico, com ênfase na atividade da amígdala, no hipocampo e no córtex pré-frontal. Está associada a desequilíbrios nos neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que afetam o humor. Assim, então, gente, como o medo, a tristeza tem o seu aspecto fisiológico. Você percebe? O seu corpo está acontecendo alguma coisa aí em momentos de tristeza. A sua mente, o seu cérebro, a parte física, o órgão, está acontecendo alguma coisa. Então, se você está triste, cabisbaixo, se você tem essa emoção aí, você pode ter certeza que o seu corpo também está sentindo. Mas o que a abordagem cognitiva, da psicologia cognitiva fala a respeito da emoção tristeza? Ela é uma emoção que surge da avaliação cognitiva de eventos como perda, fracasso ou desapontamento. Segundo a teoria cognitiva, a tristeza é resultado de pensamentos automáticos negativos e de distorções cognitivas, como a generalização excessiva e a catastrofização. A tristeza está associada a como as pessoas interpretam os eventos ao redor. Olha, temos aí uma semelhança com relação ao medo. Assim como o medo, a tristeza, ela também passa pelas nossas interpretações de mundo. E aqui em específico está relacionada à perda, ao fracasso e ao desapontamento. Então, você já se policiou com relação a esse assunto? Os motivos e as causas de você estar triste? Talvez você não tenha isso tão claro e seja um exercício importante para você fazer. Se questionar, se perguntar, se analisar. Vamos fazer esse exercício? Aqui na Lion Academy eu queria deixar isso para vocês. Façam o exercício de autoanálise. Se percebam. Percebam o que acontece no seu corpo, percebam o que acontece na sua mente, nos seus comportamentos. Comece a se autoanalisar e a se perceber diante da vida, de como você se comporta quando está triste ou o que está passando na sua mente quando você está ansioso, com medo. É uma forma de nos autoconhecermos, gente, de descobrirmos um pouquinho mais. E vamos além? Peça ajuda do Espírito, porque ele vai te esclarecer muita coisa quando você colocar ele aí e convidá-lo para essa jornada de autoconhecimento. Então, assim como o medo, a tristeza tem as suas interpretações. Olha só o que o Aaron Beck, um dos principais psicólogos e profissionais com relação à psicologia cognitiva, ele nos fala. A tristeza profunda, tal como a depressão, surge em grande parte da visão distorcida. Olha só, ele está falando que é uma distorção, é algo disfuncional, não é bom para o ser humano, e negativa, que o indivíduo tem de si mesmo, do mundo e do futuro. Uau! Então a tristeza profunda, aqui ele já está entrando para a patologia, né? A depressão é uma percepção do indivíduo de uma realidade muito negativa. Tão negativa a forma desse ser humano ver a vida que ele adoece. Meu Deus, isso é profundo, hein? Esses pensamentos automáticos negativos alimentam a emoção de tristeza, criando um ciclo de desamparo. Meu Deus, é aquele ponto da vida que a única conclusão que o ser humano chega é que eu estou só. Eu estou abandonado diante dessas coisas ruins que eu estou enxergando na vida. Então, olha a profundidade disso, não é? O que a abordagem psicanalítica nos fala? O que Freud nos diz? A tristeza, segundo Freud, pode ser uma manifestação de conflitos inconscientes relacionados a perdas não resolvidas. Olha só, perdas não resolvidas. Freud, ele sempre vai puxar para a questão traumática. Ele sempre vai trazer para um evento em específico que de alguma forma cingiu o ser humano, marcou, fracionou a sua alma, né? Foi tão ruim, foi algo tão comprometedor
para o interior humano que ele se quebrou, né? Esse é o trauma. Fala sobre desejos reprimidos ou luto. Ela está intimamente ligada ao conceito de luto e melancolia, onde a melancolia é uma forma patológica de tristeza relacionada à perda de um objeto amado, interno ou externo. Olha aqui uma outra compreensão a respeito do que é tristeza. E aí a patologia disso, essa tristeza profunda, que a psicologia cognitiva chama de depressão, a psicanálise vai chamar de melancolia. Você conhece pessoas melancólicas? Você se identifica como uma pessoa melancólica, onde é tudo ó céus, ó vida? É bem a tristeza do filme Divertidamente, né? Tudo é ruim. Ou então há um foco excessivo nos problemas, nas coisas negativas. A tristeza é vista como um sinal de luto, seja em relação a uma perda real ou simbólica. E a compreensão desse processo pode ajudar no tratamento de distúrbios emocionais profundos, como a depressão. Uau! Isso aqui é muito interessante para nós, né? Ela é um sinal de luto. E o luto está relacionado a uma perda. Pode ter acontecido algo real, né? Uma perda de um ente querido, uma perda até de emprego, uma perda de um bichinho de estimação, ou pode ser uma perda emocional, uma perda simbólica, uma perda dentro de você, por exemplo. Você mudou uma fase, uma etapa na vida, coisas que não foram com você, que ficaram, por exemplo, rompimentos de relacionamentos, ou um hábito, um estilo de vida que você não pode ter mais porque, por exemplo, o seu emprego não permite. Perdas, de forma geral. E como a tristeza é uma tentativa do inconsciente humano de lidar com isso, ou uma expressão de que ele não está conseguindo lidar com a situação. Olha o que Freud diz lá em Luto e Melancolia. O luto é, em geral, a reação à perda de uma pessoa amada ou de uma abstração que tomou o lugar dela, como a pátria. Pessoas que viajam, estão fora do seu país de origem, outra cultura, outra língua, outros hábitos. Isso é uma perda. Perda de raízes, perda de casa. Pode sim ser uma expressão, segundo Freud, de um cenário ideal para melancolia, para tristeza. Uma perda de liberdade, um ideal e assim por diante. No luto, o mundo se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu que se empobreceu. Meu Deus do céu! Isso aqui é profundo para nós. A pessoa, quando ela entra em estado de melancolia, ela perdeu de si. Houve uma desintegração do ego, uma desintegração da sua personalidade, da sua identidade, onde a perda basicamente se torna você. Que sério isso, não? E eu queria trazer aqui para nós uma diferença entre a tristeza e a depressão. Faz parte, é universal e nós lidamos com momentos de perda, não lidamos, gente? Momentos de luto na vida, mudanças de fase, perdas de liberdade por vezes, coisas comuns que nem sempre estão associadas a algo ruim. Por exemplo, vamos pensar assim, você foi promovido no seu trabalho, mas as demandas aumentaram e no seu estilo de vida de agora, algumas coisas não são mais possíveis. Você assumiu aí um cargo de liderança e alguns convívios precisam ser rompidos ou trocados, a sua rotina mudou. Tem uma perda aí, não tem? Um antigo eu, uma antiga rotina e agora com uma condição nova. Por vezes, mudanças de profissão, mudanças de carreira geram sim condições de tristeza, de abatimento. Faz parte da vida nós lidarmos com o luto, das suas N maneiras diversas. Mas quando a tristeza, ela traz sofrimento, quando ela começa a inviabilizar os nossos relacionamentos, quando ela causa sofrimento em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor, quando ela se torna um motivo de prejuízo para o ser humano, ou seja, patologia, a depressão. Qual é a diferença entre essas duas coisas? Vamos dar uma olhadinha? Primeiro de tudo, como nós conversamos, a tristeza é uma emoção normal. Ela é temporária e adaptativa.
que ocorre em resposta a situações específicas de perda ou frustração. Faz parte da vida. A depressão, por sua vez, ela é uma condição psicológica mais prolongada e complexa, envolvendo vários sintomas emocionais, físicos e cognitivos, com um impacto significativo na vida diária e que pode necessitar de tratamento especializado. Nós vimos no começo que na biologia a tristeza ela causa mudanças hormonais e neurológicas. Agora você pensa isso a longo prazo, isso se estendendo durante os anos, causa ou não causa um prejuízo ao organismo? É ou não é, em casos profundos e crônicos de depressão, necessário que haja uma intervenção farmacológica para se reequilibrar o funcionamento do organismo? Claro que sim. Vamos ver outras diferenças aqui. A tristeza, ela é normalmente uma resposta emocional a eventos específicos. Perda de um ente querido, uma decepção, situação difícil. E tem uma causa identificável e é uma reação natural à adversidade. Então, estou triste por causa disso, estou chateado por causa disso, aconteceu tal coisa, não estou bem. Então, rapidamente você identifica o motivo da sua tristeza. Já a depressão clínica, ela pode ser causada por uma combinação de fatores psicológicos, biológicos e sociais e não necessariamente está vinculada a um evento externo. Você pergunta para uma pessoa que está com um quadro aí, com um diagnóstico de depressão, por que você tem depressão? Você acha que a pessoa vai conseguir responder assim? Claro que não. Nós estamos falando de um evento muito complexo, que envolve muitas coisas. Por vezes, a pessoa deprimida nem sabe por que e de onde vem esse quadro ou essa condição emocional. A tristeza, por sua vez, ela é temporária, durando horas, dias, semanas, dependendo do evento que a causou. A perda de um ente querido, você tem um processo de luto mais prolongado. Ela tende a diminuir com o tempo, à medida que a pessoa lida com a situação. Já a depressão, segundo os critérios diagnósticos do DSM-5, que é a Bíblia do psicólogo, do psiquiatra, que fala sobre o diagnóstico sobre transtornos mentais. Então é um livrinho onde a gente se baseia, tipo o CID para os médicos, que tem a relação de doenças. A depressão, segundo esses critérios do DSM, ela é prolongada, durando pelo menos 2 semanas e frequentemente persistindo por meses ou anos, caso não seja tratada. Tende a ser mais intensa e debilitante. É uma tristeza, gente, duradoura que debilita. Afeta significativamente o funcionamento da pessoa no trabalho, em casa e nas relações sociais e vem acompanhada de uma série de outros sintomas. Vou listar aqui para vocês alguns sintomas relacionados com um quadro depressivo, um quadro de depressão diagnosticado. Nós estamos falando aqui de patologia. Fadiga ou perda de energia, alteração no apetite, aumento ou diminuição, problemas de sono, insônia ou hipersonia, tipo assim, dorme demais, dorme o dia inteiro, cansaço o dia inteiro. Por mais que você dorme, você acorda ainda cansado. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva, dificuldade de concentração, pensamentos de morte ou suicídio. E em quadros muito extremos de depressão, nós temos até ilusão, gente. É isso mesmo, alterações de percepção da realidade, quando a pessoa está em condições bem debilitantes mesmo. Ainda assim, ter essas coisas, esses sintomas, não quer dizer que você é depressivo. Então eu queria orientar você, se você se encontra com dúvida com relação a esse assunto, ou se você se encontra em alguma dessas condições que eu falei aqui para você, procure ajuda. Não passe por isso só, você não precisa enfrentar, não é vergonha pedir ajuda. Você pode ser cristão ou não. Não é vergonha dizer não estou bem. Não é vergonha dizer estou triste e isso está persistindo e está me atrapalhando. Procure ajuda profissional, procure um médico, faça seus exames com frequência. Às vezes, por exemplo, mais em específico com relação às mulheres, as alterações hormonais ao longo da vida podem ser que causem algum tipo de depressão por alterações de hormônios.
E você vai descobrir isso fazendo os seus check-ups, fazendo os seus exames rotineiros. Então procure ajuda, procure entender esse seu momento, mas não passe isso sozinho. Eu quero aqui agora com vocês pensar um pouquinho à luz das Escrituras. A palavra de Deus, como nós aprendemos sobre esse assunto tristeza. Não tem como falar desse assunto e não lembrar do rei Davi, não lembrar dos Salmos. A gente poderia citar, por exemplo, os livros de Lamentação, que também tem uma baita descrição de alguém bem atormentado por emoções negativas, por tristeza e desafios emocionais. Nós poderíamos citar o livro de Jó também, mas hoje eu quero fazer um recorte com você sobre a vida do rei Davi. E quem foi Davi? Ele foi rei de Israel por 40 anos e foi responsável por unir todas as tribos de Israel, consolidando o reino e tornando Jerusalém a capital política e espiritual do povo de Deus. Ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus, lá em 1 Samuel 13:14. E ele começou sua vida como um pastor de ovelhas e é conhecido por ter sido um músico talentoso e autor de muitos salmos. Você pode ler a história dele lá em 1 e 2 Samuel, no livro de Reis e 1 Crônicas. Seus cânticos estão registrados no livro de Salmos. E é nesse livro aí que eu quero me ater aqui com vocês, algumas passagens, identificando expressões de tristeza profunda de Davi. Davi cantou, gente. Davi orou ao Senhor sobre o que ele estava sentindo. Ele não escondeu, ele não fez de conta que não estava acontecendo nada. Davi cantou ao Senhor, ele orou, ele pediu por socorro nos seus cânticos, nas suas composições, a respeito dos seus desafios. Um grande homem, homem segundo o coração de Deus, um exemplo de adorador, enfrentou muitos desafios na vida emocional. Será que isso já de início não é uma lição para nós? Que nós não somos super-heróis? E que tudo bem, não tá bem? Por vezes não estaremos, porque a vida ela é complexa, nós vivemos num ambiente de pecado e lidamos com questões emocionais todos os dias. É básico, né? Eu acho que nós podemos partir daí. Mas vamos ler aqui, o que Davi cantou sobre tristeza? Salmo 6, do 6 ao 9 diz assim: estou exausto de tanto gemer. Ele já começa assim, né? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, meu Deus do céu. Ele diz assim, porque o Senhor ouviu o meu choro. Davi chorou, gente. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. E ele colocou todas essas coisas diante de Deus. Salmo 43:5 diz assim: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A quem Davi se direciona, em quem ele coloca a esperança para tirar ele desse lamaçal, desse fundo do poço? Ele pede por um resgatador. Davi clama por um libertador, alguém que o tire da condição que ele estava. Salmo 116, do 3 ao 6 diz assim: as cordas da morte me envolveram. E não são palavras fáceis, né, gente? A gente não tá falando aqui de coisinha fácil, de coisinha simples. Ele tá falando que as cordas da morte envolveram ele. As angústias do Sheol, ou seja, do inferno, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então, tristeza é uma coisa, agora aflição é um pouquinho pior, né? Agora imagina as duas coisas juntas. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Que coisa linda, que coisa linda. Salmo 119, 28, aqui pra gente encerrar. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me
conforme a tua promessa. Talvez você se identifique hoje assim, como alguém que está no fundo do poço, como alguém, ou conhece alguém que está nessa condição, com a alma consumida de tristeza, não tem forças para sair. Sabe o que eu digo para você? Uma boa notícia? Jesus é a resposta para as tuas aflições, para as minhas aflições. Davi é um exemplo de um homem comum, que amava ao Senhor e que enfrentou densas trevas emocionais, mas que foi resgatado de todas elas. Sabe por quê? Porque ele resolveu clamar por ajuda. Primeiro de tudo, então, clame ao Senhor. Ore ao Senhor, peça a intervenção de Deus. Coloque Jesus e traga a luz da palavra para a sua vida emocional. Se encha da palavra. Encha a sua casa de louvores, de adoração, de gratidão. E o Senhor vai te direcionar. Peça para Ele um caminho de cura e restauração. Orientação de onde ir, para onde ir, com quem falar, o que fazer. Mas se movimente com relação à sua vida emocional. Não desista. Eu coloquei aqui uma conclusão para nós. Em situações de abismos emocionais, Davi se refugiava em Deus e na sua palavra. Nas Escrituras encontramos consolo e conforto. As promessas de Deus são nossa garantia, gente. Se apegue às promessas do Senhor. Carol, eu não sei quais são. Estude a Bíblia. Ouça a Bíblia. Não consigo ler. Ouça as Escrituras. Peça ajuda profissional. Mas não fique nesse lamaçal. Além disso, você pode procurar sim ajuda de médicos, terapeutas, caso sua situação seja persistente e esteja afetando o seu bem-estar e dos seus entes queridos. Não passe por isso sozinho. Busque consolo em Deus e nas pessoas de sua confiança que Ele coloca perto de você. Esse é o nosso vídeo de hoje a respeito desse assunto. Uma diferença clara entre tristeza e depressão, como a tristeza é abordada seja na biologia, na psicologia, na psicanálise, e como a palavra de Deus, como nós aprendemos com Davi, diante de momentos de tristeza, o que ele fez. Se apegue à palavra, aprenda, se alimente da palavra de Deus e se apegue às esperanças que você tem no Senhor. Porque o seu Deus não falha, Ele não dorme, como a gente também aprende com Davi. O meu Deus não dorme. E Ele cuida de nós de dia e de noite. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu não sei qual é a sua interpretação a respeito da vida, das suas perdas, dos seus conflitos, para você chegar na condição que chegou. Ou para o seu ente querido ter chegado na condição que ele chegou. Mas eu sei que Jesus é a resposta. Ele é a cura e o caminho para a sua restauração completa. Não perca as esperanças. Busque no Senhor, que Ele vai te orientar. Peça por pessoas de confiança. Peça por força. Nem que seja para você pegar o seu telefone e chamar por alguém. Ele vai te mostrar o caminho. Não é o fim. E você não precisa passar por isso só. Deus abençoe vocês e nós nos vemos na próxima aula.